me apontar por onde alguém seguiu. Imagens são apenas o que são. Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro. No primeiro nós falamos sobre os lugares do altar da nossa devoção. E hoje vamos pegar um assunto muito importante para nós que somos da Igreja Católica Apostólica Romana, que é sobre a questão da idolatria, adoração e veneração de imagens. É possível identificar diferença entre idolatria, adoração e veneração no contexto bíblico? Essa é uma pergunta muito boa, porque nós, católicos apostólicos romanos, somos acusados de idolatria. E muitas vezes nós aceitamos a acusação pelo fato de não sabermos diferenciar o que é idolatria, o que é adoração, do que é veneração. Idolatria vem do grego eidolon, representando o corpo, e latria, adoração. Então, quando nós falamos em idolatria, nós estamos falando de uma adoração do corpo, não do corpo humano. E nós temos que ter em mente os povos que eram vizinhos da comunidade do povo hebreu. Eram povos que acreditavam em vários deuses diferentes. Quando nós falamos desses deuses, nós estamos lembrando dos animais, como no Egito, por exemplo, eles adoravam o crocodilo. O crocodilo era espécie de uma divindade. Adoravam os astros. Então, isso é uma idolatria. Eu estou substituindo Deus por algo que eu posso tocar, que eu posso ver. E adoração significa amor, respeito, dedicação. Então, para quem que nós devemos dedicar todo o nosso amor e todo o nosso respeito? Somente a Deus. E qual Deus? Esse Deus criador do céu e da terra, de todo o universo, de tudo que nele existe. Então, quando nós falamos que nós adoramos, nós não adoramos imagens, nós não adoramos as coisas, nós adoramos somente a Deus. E venerar, esse verbo significa excesso de consideração. É o respeito que eu tenho por alguém que viveu as virtudes evangélicas, viveu aquilo ensinado por Deus no Primeiro Testamento ao povo e ensinado no Segundo Testamento por Jesus e pelos apóstolos. Então, nós temos aqui 3 imagens, né? Além do crucifixo. Nossa Senhora de Fátima, Santo Expedito e Santo Antônio. São imagens que nós adoramos? Não, nós veneramos. Porque todos eles foram pessoas como nós, mas que o seu estilo de vida, a sua fidelidade a Deus, os tornaram diferentes. Isso que tem que ficar muito claro para nós. O que nós católicos chamamos de santos são pessoas de profunda experiência com Deus. Não são pessoas que viveram fora do mundo, fora da realidade. Elas estavam inseridas na sua comunidade, no seu dia a dia e provaram pela sua vivência que a gente pode viver diferente. Viver diferente significa viver de acordo com os projetos de Deus para cada um de nós. O que a Bíblia diz sobre imagens, ela proíbe mesmo? Essa é uma pergunta muito boa e provavelmente nós, como católicos apostólicos romanos, já fomos questionados por ela muitas vezes ou já nos questionamos se estaríamos fazendo as coisas erradas ao conservar nos nossos altares as nossas imagens da nossa devoção popular. Se você vai olhar nos textos do Êxodo, quando Moisés desce da montanha com as tábuas da lei, os 10 mandamentos como nós conhecemos, Deus manda ele construir uma arca. Prestou atenção no que eu falei? Deus manda. Quando a arca é construída, Deus faz um segundo
pedido para Moisés: construa querubins, construa anjos de ouro para colocar na arca. Uai, mas nós somos acusados de adoração. Por isso que, mais uma vez, eu reforço, a Bíblia não foi feita para intimidar as outras pessoas ou questionar as outras pessoas. Ela é instrumento da nossa fé. Então, quando Deus pede para Moisés construir os anjos para colocar na arca, depois, se você observar em Reis, ele vai falar para Salomão colocar anjos no templo. Quando nós olhamos para os querubins, nós lembramos de Deus. Mas o texto que eu quero que você acompanhe com muito carinho, para nós entendermos o que nós vamos fazer na semana que vem, é o texto de Números 21, versículo 8. Que é aquele texto quando o povo está no deserto, eles começam a murmurar contra Deus e aparecem as serpentes. Todo mundo que é mordido pela serpente começa a morrer. E o povo pede socorro para Moisés. Olha que detalhe importante. Moisés não era nem santo, nem era chamado de profeta. Mas Moisés era o intercessor do povo junto a Deus. O povo pede para Moisés, ele vai pedir para Deus e Deus dá uma sugestão para ele. Construa uma haste, uma serpente de bronze. Todo mundo que for picado pela serpente, olhar para a haste, será curado. Ah, então a cobra curava, a serpente curava? Não. O que simboliza ali? A serpente na haste simbolizava o pecado do povo contra Deus. Olho para a haste, eu lembro do meu pecado e Deus me perdoa. E a minha vida é salva. Então, olhar para a haste é voltar o coração para Deus. Olhar para as nossas imagens é lembrar que aquela pessoa viveu muito bonita a sua vida e eleva o nosso coração para Deus. Esse é o significado das imagens da nossa fé. Só fazendo um pequeno adendo no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14, quando o evangelista vai lembrar para nós esse texto do Êxodo, simbolizando que Jesus é essa haste, que está na cruz para nos salvar. Então, olhar para a cruz não é nós estarmos adorando um pedaço de madeira como nós já fomos chamados, ou já fomos caluniados, mas olhar para a cruz é lembrar: alguém morreu pelo meu pecado. Então, olhar para a cruz é voltar o coração para Deus. Como explicar estes textos bíblicos? Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou retomar só alguns elementos, porque nós já comentamos um pouquinho sobre esses textos bíblicos, né? O que precisa ficar claro para nós é que a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, em contextos diferentes, realidades diferentes. Então, quando que a Bíblia proíbe a confecção de imagens? Veja a diferença. Na convivência com os povos que adoravam deuses, nós sabemos que a cultura acaba influenciando. Então, a comunidade começa a pegar os deuses dos povos vizinhos e colocar no seu altar familiar. Então, nesse sentido, o texto bíblico vai dizer que não se pode adorar, não se pode nem confeccionar nenhum tipo de imagem. Lembra que nós já comentamos que eram imagens feitas que lembrava corpo ou do universo ou da terra, os quadrúpedes, esse tipo de coisa. Então, como que a gente explica esses textos? É como na nossa vida nos dias de hoje. Se eu começo a colocar as coisas no lugar das pessoas e no lugar de Deus, está na hora de eu rever os meus conceitos. Qual mensagem podemos tirar desses textos bíblicos? Eu sempre gosto desse tipo de pergunta, porque a Bíblia só tem sentido se ela for capaz de transformar a minha vida. Mais uma vez eu quero retomar tudo que nós já fizemos esse ano de oportunidade de entrar na casa de vocês. Se não fosse a pandemia,
nós não teríamos descoberto tantas coisas bonitas. Então, nem tudo que é triste, a gente tem que aceitar como tristeza. A gente pode transformar no momento para crescimento da nossa fé. Como é importante a valorização das imagens da nossa fé na nossa vida. Eu gosto sempre de contar uma história pessoal para explicar a simbologia do respeito pela imagem. Meu pai, quando morreu, eu tinha 5 anos. Se não fosse as fotografias da minha família, eu teria perdido a lembrança dele. Não perdi por causa das fotos e das histórias que a família conta. Então eu mantenho vivo até hoje a imagem do meu pai pelas fotografias e a imagem que nós temos na nossa casa, seja física ou imagem de um quadro, é essa memória, porque quando eu olho para ela, eu lembro de alguém importante. E quem é mais importante do que o santo? O nosso próprio Deus. Então, toda mensagem que nós tiramos da descoberta dessas imagens da nossa fé é que elas vão nos ajudar a levar o nosso coração até o colo de Deus. Tudo isso que nós estamos fazendo tem algum sentido? Aí vai depender de você. Vamos procurar nas nossas comunidades, nas nossas paróquias ou na nossa diocese, cursos bíblicos para nós fazermos, para aprofundarmos a nossa fé e descobrirmos o verdadeiro valor da Bíblia. Então nós temos na paróquia, na comunidade, na pandemia, tem muitos cursos online. Vamos aproveitar, porque nós precisamos trazer a imagem da Bíblia para dentro da nossa casa, para dentro do nosso coração, porque ela é um caminho que nos leva até Deus. Qual o caminho? Então nós vamos fechando aqui o nosso Primeiro Testamento. No Primeiro Testamento o povo não tinha santo, né? Santo é coisa do Segundo Testamento. Mas os profetas, Moisés, Abraão, foram lideranças fortíssimas na comunidade. Para o povo, essas pessoas era aquele elo que chegava até Deus. Então, os intercessores, o profeta é aquele que falava com o povo falava com o profeta e o profeta falava com Deus. Era o intercessor. Então, no Primeiro Testamento, nós temos essas pessoas que intercedem por nós junto a Deus. E no Segundo Testamento, nós temos as imagens dos nossos santos, que são os nossos intercessores. Cruz ou crucifixo? A tradição católica sempre teve uma grande devoção e veneração pela imagem de um crucifixo. Mas foi sempre assim? De onde nasceu? Hoje, a cruz é a imagem mais comum em todos os ambientes e sociedades de cunho cristão católico, mas nem sempre foi assim. Como sabemos, a cruz foi, no tempo do Império Romano, a tortura mais cruel e infame que se podia conceber, e para os judeus era sinal claro do castigo de Deus. Quem morria crucificado era um maldito, abandonado por Deus e pelos homens rejeitado. Porém, a morte de Jesus na cruz é uma reviravolta na concepção deste tipo de morte e tortura. Também a ele não foi retirado nada do sofrimento, mas o motivo, o sentido e o fim foram totalmente outros. Jesus morreu por amor, a sua morte era a passagem para a vida plena, a cruz não era o fim, mas o começo. Também a arte cristã acompanhou este movimento. Primeiramente, a cruz era refigurada em suas pinturas ou esculturas como um sinal de vitória. A cruz gloriosa sem o Cristo na cruz, elas falavam por si mesmas. Exemplo era a cruz gemata. Mais tarde apareceram as primeiras imagens de Cristo na cruz, de pé, de olhos abertos, em atitude de vitoriosa.
os sinais do sofrimento físico eram menores, acentuando a teologia do Evangelho de João, exaltação-glória. E a sua morte era glória, manifestação do verdadeiro rosto de Deus, que é amor-doação. A partir do século XI, e sobretudo mais tarde, no período da devócio moderna, a ênfase mudou completamente para uma devoção mais interior, que toca os sentidos e comove o coração. O sofrimento de Cristo na cruz é exaltado. Tem uma identificação entre o sofrimento de Cristo e o sofrimento humano. São duas as facetas do mesmo mistério. O importante é não perder a autenticidade da fé no Cristo sofredor, maltratado e humilhado, que desceu às profundezas do mal e da morte. Se encontra já o Cristo que vem nos libertar. É o Cristo glorioso e ressuscitado. Contemplar uma imagem do crucificado nos ajuda a reconhecermos que ainda existem muitos crucificados na nossa história, aguardando pela ressurreição. A devoção será então autêntica quando acolhermos o amor de Deus e vivermos em solidariedade com quem sofre, aliviando quando necessário da pesada cruz que levam. Será então verdadeiramente ressurreição. Ave Cruz, única esperança. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto de sentir e conhecer, para que se cumpra em mim a vossa santa vontade. Amém. Continue participando conosco da série Imagens da Nossa Fé, através das nossas redes sociais. Nos encontramos todas as terças e quintas-feiras de junho, às 20 horas. Poste seu comentário, nos envie suas dúvidas e contribuições, usando a hashtag Imagens da Nossa Fé. O Carmelo e você sempre conectados. Participe!